Programa Nosso Jeito de Ser. Um oferecimento Ronde, Hidráulica e Elétrica. MDC4 Publicidade. Oi, gente! Nós estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Nosso Jeito de Ser. Oi, mãe! Oi, filha, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo Então, tá bem. bom. E hoje nós estamos aqui com a Mariana Marcolino. Ela é fonoaudióloga. Já começa no teste aí para falar a profissão, né? Mari, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela Gilvéria, pela Bruna me convidar. E vamos ao bate-papo aí sobre fonoaudiologia. Ela fala certinho. Ela fala certinho, né? Mas é meio difícil falar, mas vamos lá. É um nome longo, mas dá certo. Tudo bem, Tudo Mari? bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu, por aceitar Muito nosso obrigada. convite. Eu que agradeço o convite. A fonoaudiologia abrange diversas áreas. Fala um pouquinho pra gente sobre quais áreas você optou trabalhar. Na fonoaudiologia nós temos, né, a área de audiologia, a área de linguagem, né, linguagem infantil. Temos a área de voz, área de disfagia, área de fonoaudiologia hospitalar. Temos diversas áreas para trabalhar. No momento eu atuo com a área de linguagem infantil. Então meu público é apenas infantil e também estou migrando atualmente para a área de aleitamento materno, que ainda gera muita dúvida, né? Uhum. Como assim a fonoaudiologia trabalha com aleitamento materno? Mas sim, na fonoaudiologia também trabalhamos com aleitamento materno e no momento eu estou migrando para essa área, buscando aí algumas especializações, correndo atrás de alguns títulos. Quem sabe até a próxima, com o convite aí, já vem aí com os títulos de especialista em aleitamento materno. Ai, que legal. Já me convidando pro próximo, né? Ai, que bom. Já vamos vamos fazer. deixar. Fazer porque eu acho que Se autoconvidando. o assunto não vai dar. O tempo que a gente tem aqui é muito pouco para tanto assunto. Eu acho que é um assunto bem abrangente, né? Sim, sim. E às vezes é aquela dúvida, né? Fonoaudiologia. As pessoas ficam muito restritas, né? No que a fonoaudiologia trabalha. Mas a nossa área, ela abrange muitas, né, assim, idades, todas as idades. Então, de 0 a 100 anos, a fonoaudiologia atua. Falando em relação a essa questão da fala, né? Do início da fala, né? Existe um padrão de tempo, né? Para a criança começar a falar as primeiras palavras, papai e mamãe ali. Como que funciona isso? Existe um limite? Eu sei que cada criança tem o seu tempo, né? Mas existe um limite para a criança começar a desenvolver essa fala? Sim, nós temos. Na verdade, nós temos o marco dos desenvolvimentos, né? Então, dentro da fala, nós também temos, né? Dentro da fonoaudiologia, o marco do desenvolvimento da fala. Então, a gente vai acompanhando ali o tempo da criança. Quando a gente chega ali nos 12, 18 meses, a gente já espera uma quantidade de palavras, formar frases. Então, a gente sempre está ali nesse marco. O que não pode essa criança passar dos 18 meses e a gente achar, é normal, não, ela vai falar, no tempo dela ela fala, mas nós temos que sempre estar atento. Passou dos 18 meses, não desenvolveu, procurar um fonoaudiólogo para dar assistência para essa criança. Legal. E é importante procurar o quanto antes. Existe uma diferença, né, na forma, se você procura logo de início ou se você espera chegar muito tempo e aí você procura. É importante a gente começar a observar esses marcos do desenvolvimento, né? Então, chegou ali com 12 meses, a criança ainda não soltou nenhum som, não soltou o papai, mamãe, né? Que geralmente as primeiras palavrinhas que a criança solta, então a gente já tem que começar a observar. 18 meses, não falou nada? Vamos procurar um profissional, tá? Então, a gente sempre tem que estar atento ali aos marcos. Engajando essa pergunta da Bruna, né? De falar primeiro mamãe e papai, né? A gente sempre espera que a criança fale logo, lógico, mamãe. E tem alguma relação, tipo assim, de quem a criança gosta mais, de quem a criança se identifica mais, com quem a criança fica mais, de falar antes o papai ou mamãe? É que, na verdade, o que acontece, né? Papá, mamã. Né? Vamos falar desse som, porque geralmente a criança solta dessa forma. Sim. Então, nós estamos falando de sons
que a criança, que é o primeiro lá no... Quando a gente olha um quadro fonêmico, que é os primeiros lá na aquisição. Pá, 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 mã, mã, mã. Então, o que que acontece? Conforme no dia a dia você vai soltando muitas vezes, vem aqui com a mamãe, vem aqui com o papai. Então, a criança vai pegando esses sons, que já, né, é os sons que ela tem na aquisição, e aquela palavrinha que ela escuta todo dia, todo momento, todo momento. Aí vem aquela questão, segurei 9 meses na barriga e ele falou papai. Eu vivi. Que é sempre assim, né? Acontece muito, tá? Porque às vezes é o som mais fácil para a criança soltar, às vezes é a convivência, passa mais tempo com o pai, então ele vai aprender o quê? Papai, mamãe. Então, assim, não é que a criança, ele prefere o pai, não. Entendi, é mais fácil ele falar o pai. Mamãe, tranquilas, não é porque prefere o papai. Então, assim, é porque a criança tem esse convívio, né? A mesma coisa, a criança foi criada com a avó. Aí a criança às vezes me soltam, né, que o normal às vezes um bobó. Falou bobó, né, que é o vovó, que muitas vezes eles trocam. Não é que ele tenha preferência pela avó, mas é que é um som que escuta direto. Vem aqui com a vovó, vem com a avó. Então tem essa questão do som que ele escuta mais e é do convívio dele também. Ótimo. Que bom, né? A gente fica tão frustrada, né? Ai, se tirou um peso da... Porque pelo que eu me lembro, os meus 4 filhos sempre falaram papai antes. Aí já tava Então, já tava bem agoniada já por causa disso. Não. Acho que muitas pessoas que também nos assistem, né? Eu acho que vai tirar Muitas mães tiveram essa preocupação. Vai dar um alívio para todas vocês. Você foi uma delas, tá, Bruna? Então, tô te Eu tava perdoando aqui, hoje. nem queria tocar nesse assunto. Então, mas eu vou perdoar ela porque, né? Se eu tivesse... A Gilvera fez terapia para tratar essa Entendeu? parte. Eu fiz até terapia para isso. Então, eu nem precisava fazer terapia para isso. Então você liberou só agora o perdão? E agora que eu fiquei sabendo. Vou falar pra terapeuta que não resolveu. Tem algum erro comum, Mari, que você vê os pais fazendo quando tentam incentivar a fala dos filhos, assim, quando tentam acelerar esse processo? É que, na verdade, assim, é aquilo que eu falei, nós temos os marcos do desenvolvimento. Então, às vezes, os pais, querem que, né, na angústia, a coisa mais normal do mundo, tá? Não vê a hora de ver o filho falar. Ai, gente, você falar uma coisa. E aquele tal daquele pintinho na boca da criança? E dá água na concha? São eu os fiz mitos. Fiz Você isso. fez. Ai, agora eu que vou ter que liberar perdão pra você. Você colocou o pintinho na minha boca? Um pintinho na boca pra piar, pra falar mais. É o que dizem, né? É uma lei. A Foi a avó Vera. gente, Que Deus o tenha, a avó Vera foi. Tô chocada. Gente, e dá colher na concha. Dá água na concha, não é? A colher na concha. Dá água na concha. Ou então eles falam de dar água de janeiro, né? Água na Tem que ser concha, água ok. de Agora botar um janeiro, pintinho na boca de uma criança. Isso é um crime. Bruna, isso foi Você nunca Crime viu? ambiental. Foi há quantos anos? Pode falar a sua idade? Posso falar a idade? Não quer que fale. Pode, tá tudo bem. Gente, há 32 anos atrás, como que a gente fazia tudo que mãe mandava? Gente, eu tô Mas não é 32 anos, ainda temos muito. E não tem nada a ver. Não. É gente, só um é mito. Libera perdão, porque eu mito. também acabei de te liberar perdão. Você libera um perdão aí. Vamos ficar Você meio... colocou um pintinho na minha boca. Pintinho! Pintinho, aquele pintinho amarelinho. Nossa, Ai, vai desculpa demorar te pra interromper, liberar. mas eu não podia perder essa, porque agora que você falou, que a Bruna falou de acelerar, eu lembrei. Então esse é um erro comum, né? Não coloque pintinhos na boca dos seus filhos. Não tem nada a ver o pintinho. Gente, que absurdo. E às vezes, né, que nem tentar essas simpatias, né? Às vezes as mães falam, não, nós queremos que, né, desenvolva o mais rápido possível. E enche a criança de estímulo, às vezes antes do marco, né, da criança. Muitas vezes querer que a criança fale e comece a sufocar a criança. Repete. E a criança, né, ela... Às Já vezes gera ela uma até- ansiedade ali, acho, né? Meu Deus. Aí nós né? já erramos, já fizemos isso. Já fizemos. Com Com os 4. os 4. Eu já fiz com os 4. Só pior. Nem falar que você não fez com o Theo. Não? De repetir. Sim. Mas de eu repetir, do insistir muitas vezes. pra né? falar mas não logo. assim, repete.
E muitas vezes, assim, Não a criança, bravo, quando ela assim. tá tendo lá o desenvolvimento, muitas vezes corrigi-la na frente das pessoas. Então, assim, é o que muitas vezes a gente vê no consultório, né? Que eu sempre trago para os pais, né? Quando você falar uma palavra nova para a criança, ela não conseguir falar, traga essa palavra de forma correta para ela, né? Para que ela comece a reproduzir de forma correta. Então, você também precisa trazer essa palavra de forma correta. Ou então, muitas vezes, a criança fala assim, eu quero um copinho. Ah, você quer um copinho? Então, assim, ela usa o diminutivo também com a criança. Então, a gente vai trazendo sempre as palavras de forma real, né? Você quer um copo? Agora eu vou ter que fazer uma pergunta aqui e confessar uma coisa. Quando a criança fala as palavras de forma errada, ou inventa, assim, uma forma mais legal de falar, a gente tem que corrigir? Tem que corrigir? Na verdade, não é o tem que corrigir, né? Assim, você falou errado. Não, nunca dessa forma. Mas corrigir e falar, Mas você... não, é assim que fala. não, vamos dar um Fala exemplo, certo. né? Vou dar um exemplo. Mãe, eu quero esse papel, né? Mãe, eu quero esse papelzinho. Você quer esse papel? Então, você traz a palavra de forma correta para a criança. Mãe, eu quero uma coisa diminutiva. Nossa, agora fugiu todas as Porque palavras. quando a gente né? e quando a gente fala igual mas é porque é criança com bonitinho, criança? eu não corrijo. Mas a forma O meu filho falava Sokni. Sokni. Ele fala ainda. Mas todo mundo falava Sonic. Sokni, era Sokni. legal. A Agora, gente repetiu aí ele falou Sokni. assim, É o mais difícil. Sonic. Aí eu, filho, não, é Sokni. Não, eu ferrei, né? Errou. É porque nós temos sempre que trazer essa criança, porque assim, quando nós estamos no desenvolvimento, né, de fala e linguagem, essa criança está na fase do amadurecimento. Então, o legal é a gente trazer a palavra de forma correta. Eu não queria Mas o você não amadurecimento. Eu queria que É tão ele falasse bonitinho falar como criança, né? Não, que também Mas não... assim, não O corrigir. certo é a gente falar o certo, né? Isso, E não, você- eu falava errada. Você Errado. trazer essa palavra de forma né, correta Correta. para a criança, né? Ele falava, ele ia falar desculpa, ele falava discute. Aí eu falava também, discute, filho. Então, daí você poderia, nesse momento, falar, eu te desculpo, filho, porque daí é uma forma correta Todo mundo faz que você- isso, eu acho. que você não tá corrigindo ele, você não tá falando assim, não é de culpe, mas é desculpe, eu te desculpo, né? Trazendo a palavra de É um forma erro correta. comum. Então, o certo é a gente corrigir repetindo o certo. Isso, trazendo a Poxa. palavra de forma correta para a criança. Gente, nós vamos então agora para um intervalinho rapidinho e daqui a pouco a gente volta com mais desse assunto. Estamos de volta, então, com a Mariana, a fonoaudióloga. Eu acho que você... Vou fazer fono pra Eu aprender acho, a falar. eu acho que a gente tem que fazer fono, porque eu tenho TDAH, tem coisa que eu nem sei falar. Fonoaudiologia, audióloga, não sei falar sobre isso. Acho que eu também tô precisando fazer fono. Eu acho, todo mundo devia. Todo mundo devia. Mas agora a gente vai falar, então, de um assunto que tá muito em alta e acredito que vai ser muito utilizado aí por vocês, mamães. Aleitamento materno. Mari, amamentar é aquela tarefa que parece natural, né? Até você perceber que não, não mesmo. Qual o maior mito que você pode desmistificar agora sobre essa tarefa fácil, que não é? Na verdade, é o que eu sempre falo para todas as mães. Quando eu vou fazer algum atendimento, né, geralmente os meus atendimentos eu realizo na casa da pessoa. Não gosto de levar para o consultório. Por quê? Porque eu gosto de ver as mães no ambiente, né? Ai, Chego lá, ela tá no ambiente dela. Então, nós vamos organizar pro, né? interessante. Aquilo no lugarzinho dela, onde ela vai cantinho ficar. dela. E todas elas falam, Mari, eu achei que a amamentação era mais fácil. Então, realmente, não é uma tarefa tão fácil, mas é uma tarefa que quando você tem um bom acompanhamento, quando você tem uma pessoa ali te acompanhando, tá a todo momento
te dando uma assistência, se torna um momento fácil e se torna um momento prazeroso. E todas essas visitas que eu fiz, né, todo esse tempo que eu tô atendendo, né, assim, questão de aleitamento, nós escutamos muitos mitos, né, sobre o aleitamento. Aquela questão do meu leite não sustenta. Não, gente, não tem essa questão, tá? Porque o leite, quando o leite materno, ele é mais clarinho. É diferente de um leite que você vê de caixinha, né? Ó, o meu leite não sustenta. Parece que é fraco, tem que né? Parece que é sensação fraco. de que... Isso. Ou então assim, né? Ó, tá doendo muito meu peito. Agora eu vou lá tomar um banho quente, jogar água quente, que vai sair tudo. Não! Eu fiz muito isso. Tá? Por quê? Porque a gente aumenta a produção de leite. Então, no primeiro momento, nós temos ali as fases, né? Do aleitamento, que é quando, né, tem o colostro, depois vem a pojadura. Então, assim, nesses momentos, nós temos alguns cuidados, mas que antigamente as nossas avós, Nossa, né? não. Minha mãe me colocava no chuveiro e... Põe no chuveiro, põe água quente que vai melhorar. E não, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Tá, mas nós temos muitos mitos, assim, sobre o aleitamento, das mulheres que falam, né? Eu não gostei de amamentar porque dói. A amamentação não deve doer. Não é um processo de dor, é um momento de prazer, de conexão, né? Você e seu bebê. Então, esse momento não deve ser dolorido, esse momento não deve gerar dor, fissura, sangramento. Ai, ó, o meu foi normal, sangrou. Não é normal sangrar, gente. Não pode sangrar. Não, O meu jamais. sangrou. Né, Bruna? Gente, quanto sofrimento! Sim. Quanto sofrimento! E tem algumas mães que depois que passa esse processo falam, eu não quero mais amamentar. O segundo vai para a mamadeira direto. Não, gente, um bom acompanhamento, né? Uma boa consultoria acompanhando a criança no todo. Esses problemas, né, eles cessam e você segue com aleitamento tranquilo. Eu tenho pacientes que estão aí há 2 anos mamando no peito, super tranquilos, mas lá no começo foi difícil. Tá. Mas nós conseguimos levar essa amamentação com um longo prazo. Antigamente não tinha muito isso, né? Antigamente, que nem posso falar da Bruna, do Matheus, início de amamentação, meu Deus. A Bruna amava sangrando. Eu pegava uma fralda e eu mordia de tanta dor. Isso não é normal. Aí passava pomada Bepantol, né? Não sei, passava, cicatrizava, limpava e dava de mamar de novo. Isso foi um período, tipo, uns 2 meses. Depois, acho que o bico, não sei, aí você aprendeu a mamar, cicatrizou. Com o Matheus também foi a mesma coisa. Mas não é normal, né? Mas, então, assim, hoje nós temos todos os recursos, né? Quando eu vou atender, o que eu falo? Primeiramente, quando eu chego numa casa, nossa, mas por que você não olhou o RN primeiro? Eu falo, não, primeiro eu quero ver a mãe. Mãe, vamos lá. Porque assim, quem que é o principal que tá, né, dando a fonte de energia pro seu filho nesse momento? É a mãe. Então vamos lá, como que essa mama tá? Essa mama tá bem molinha? Como que foi essa, né, a fase da pojadura? Porque essa fase é muito complicada, é muito leite. Às vezes se perde ali um pouquinho. Então, primeiramente, quem tem que ser cuidado quando eu chego numa consultoria é a mãe. Aí essa mãe tá lá com o peito sangrando. Como que ela vai pôr essa criança no peito? Não, gente, dói entendeu? muito. Então, eu viso, né, isso. Vou cuidar primeiramente dessa mãe. E depois a gente pega a criança e coloca no peito, entendeu? Depois de fazer todo ajuste com a mãe, pra mãe estar confortável. A mãe, muitas vezes, tá naquele misto de emoções com os hormônios ali, a flor da pele, chora. Ai, não sou capaz. Não, calma aí, vamos lá. Então, a gente cuida primeiro da mãe, para depois sim cuidar desse bebê. Da Bruna, acho que eu sofri mais, porque eu não sei se era experiência também, eu tinha muito mais leite. E eu lembro que sangrou, até tive a mastite, né? Mastite. Eu tive que parar de amamentar e fiquei amamentando só um seio. Aí ela parou de mamar com 6 meses. O Matheus rachou um pouquinho, aí ele foi até, acho que 1 aninho o Matheus amamentou. As gêmeas eu não amamentei, porque quando eu tinha feito cirurgia, corta, né, as glândulas, eu não amamentei as gêmeas. Mas assim... depois que tudo isso passou, a amamentação é a coisa mais gostosa que tem, né? É porque é o seu momento de conexão com a Sim. criança. Então você tá ali, você olha o seu filho. É o momento que vocês conversam, né? É o momento que você tira o seu tempinho com o seu filho. Então depois que passa a fase da dor, do pior, é um momento maravilhoso. Mesmo assim,
mamava com sangue, mas eu não queria deixar de dar de mamar. De amamentava. De amamentar, mas eu vejo assim que existem muitas mães que deixam de dar. É bom estar explicando, falando isso, que deixam de dar de mamar porque falam, ai, tá mamando sangue. Tem muitos casos. E dói mesmo. Dói. Então eu fico assim, a amamentação é uma coisa tão importante para a mãe, para o filho. E imagino quantas mães deixam de dar de mamar por causa que é uma ignorância que a gente tem no assunto, né? Porque sente a dor, né? Mas hoje em dia a gente tem muitos recursos, né? Hoje em dia, ai, que muitas bom, vezes né? me Que procuram. mudou. Que bom que mudou isso. Mudou. Graças Então, a Deus. às vezes as pessoas me procuram e falam, eu quero fazer o laser. Peraí, vamos lá. Antes do laser, temos um longo caminho a percorrer. Vamos ajustar, vamos fazer tudo. Depois a gente faz o laser. Legal. Que vem para cicatrização. Sim. Isso era algo que não existia. Não. Né? E quais são os sinais, então, de uma boa pega? Você consegue demonstrar, assim, pra gente? Consigo. Vou Mamãe, mostrar aqui pra vocês. Você trouxe. Né? Ai, Então que aqui bonito. nós temos, né, um exemplo aqui. Nós temos uma boquinha também, ó. Aqui pra vocês, tá? Então nós temos que sempre bonitinho, né? sempre observar, né, que a criança vai pegar, é que aqui não vai dar pra ver direito, mas quando nós estamos amamentando, o que vocês têm que observar? Que esses lábios estão invertidos, né? Tanto de cima quanto de baixo, ele vai estar invertido. A linguinha, ó, ela tem que vir por baixo do mamilo, tá? Então você vai ver que vai estar ali, né, a boquinha invertida, fazendo movimento de sucção, que não é força, é a linguinha que eleva, né? Vai por baixo. Elevando essa legal. auréola. Tá. E também você vai começando a observar o quê? Bochechinha cheia, vai enchendo a bochechinha, você vai observando, né, quando essa criança, ela tá... Ai, será que ela sugou mesmo? A hora que ela larga o peitinho, ela já tá até largadinha. Olhinha. Então, assim, mas... Bêbada de leite, De né? leite. Que falam. Mas os sinais são esses. Você vê o lábio Satisfeito. invertido, você vê que essa criança tá enchendo a bochechinha, né? Tá sugando ali. E o mais importante, a gente não pode ter ruídos, né? Você vê que tá tendo... Não Opa, pode. tá errado, tá? Ah, tá Importante. tendo barulhos, tá errado. O máximo que você vai escutar é a deglutição da criança, tá? Mas agora, barulhos, a gente sempre... Eu retiro a criança do peito, vamos colocar novamente, tá bom? E uma pergunta, existem vários tipos de bico. Tem aquele bico de mãe que é que nem... Sim. Você tem alguns modelos? Ó, Tem o então bico nós que temos- falam que é bico invertido. Sim, nós temos o bico invertido. E Tá. amamenta? Amamenta. Com a estimulação, a gente faz esse bico vir para fora também. tá? Isso é interessante. Durante o processo, e a criança amamenta também tranquilo, tá? Isso é importante ser visto também antes da criança nascer? É importante esse acompanhamento, essa conversa Sim, com você sim. durante a gestação? Durante a gestação, a gente também faz esse acompanhamento, isso tá? Antigamente usava aquela... Vamos preparar antes o peito. Mas hoje em dia a gente não Não se usa prepara. mais, tá? Não Tá. prepara. Então a Quando gente nasce. deixa quando nasce Tá. o bebê. Mas as mães que têm o bico invertido falam, eu não vou amamentar porque meu bico é invertido. Não, gente. Dá certo também. A gente consegue, a gente estimula, tá? E E isso funciona também. Eu imaginava que não. Não, É funciona. mitos, né? Mitos, né? Coisa mitos. de mitos. Isso, mas nós temos vários tipos de bicos e que a gente, né, fazer é aquilo que eu sempre falo, uma boa pega, uma boa adaptação da criança, dá tudo certo, gente. É um acompanhamento correto. Não tem como não amamentar. Não tem. Não tem. Então, pra gente encerrar, porque já chegamos no final do nosso programa, Mari, uma dica para as recém-mamães. Uma dica, gente, não desista do aleitamento materno. Tudo que vocês precisam tá ali no seu próprio leite, tá? Então, não desistam. Precisar de suporte, pode me procurar, fico à disposição. E Não existe leite fraco. Não existe. Não tá? existe pouco leite. Não existe pouco leite, mas assim, não desistam desse processo. No começo é um pouquinho difícil mesmo, mas sempre dá certo tendo um bom acompanhamento. Perfeito, Mari, muito obrigada. A gente vai ter que te chamar aqui mais Vamos. uma vez, porque ficou muita coisa pra gente Faltou conversar. muitas Vamos. perguntas. Mas eu acho que foi muito importante todo o conhecimento que você passou, para todo mundo que esteve acompanhando aqui até agora. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo programa. Obrigada. Obrigada.
Programa Nosso Jeito de Ser. Um oferecimento Ronde, Hidráulica e Elétrica. MDC4 Publicidade.